Muito boa noite a todos, que felicidade, mais uma semana. A gente está aqui junto, reunido, nessa corrente do bem, nessa corrente de oração também, de estudo, de arte. É muito bom para nós do 11º Seu receber todos vocês e a cada semana só cresce. Nós estamos muito felizes com o projeto, porque está sendo também, além de uma forma da gente interagir, uma forma da gente acalentar os nossos corações. Uma forma da gente ouvir uma boa música, ouvir uma boa palestra e, claro, rever os nossos amigos tão queridos através dos comentários, conversar, interagir. Isso é tudo muito bom. E o 11º Seu tem essa característica, né? Um pouco mais aconchegante, de trazer os amigos para perto, e não poderia ser diferente essa semana, né? Já passaram por aqui Maurício Keller, já passaram por aqui o Johnny também, nosso amigo muito querido, já passou por aqui também o Átila, que foi semana passada, e essa semana os nossos amigos, que foi muito pedido, viu? Não é porque eu queria só não é só porque eu falei assim, não, tá na hora de trazer, é porque um monte de gente pediu, e disseram para mim, Daniel Prado e Ana Paula, que a voz do povo é a voz de Deus. Obrigado. Obrigada, gente. A voz do povo é a voz de Deus. Aí está com vocês. Muito obrigado por ter aceito o convite de sempre, né? Foi difícil, viu, gente? A agenda deles é muito complicada. Mas... Muito, nossa. Mas a gente conseguiu. Valeu. Obrigada, amiga. Então vamos lá, com vocês. Vamos de música. Vambora! A gente é que agradece, né? A oportunidade de estar participando dessa experiência nova e tão importante para nós nesse momento, né? Verdade. Vamos lá, fala aí. Vamos lá? A gente trouxe aqui uns girassóis para vocês, né? Como a pandemia da saudade, a gente quer trazer muita luz e lembrar um pouco aí, né, da Comerge, que teve muito girassol, e lembrar dessa energia dos jovens. E vamos embora! Faz do sofá aí, vamos embora, hein? Vamos embora! É preciso continuar, seguir em frente, não vai desistir jamais. Pois eu sei que sou capaz. Acredite, Deus é maior. No meu caminho eu nunca estou só. Eu vou continuar buscando sempre transcender. Então pare, faça uma oração, tenha fé, a caridade é salvação. Então pare, faça uma oração, tenha fé, a caridade é salvação. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. É preciso continuar, seguir em frente, pensar e desistir jamais. Pois eu sei que sou capaz. Acredite, Deus é maior. No meu caminho eu nunca estou só. Eu vou continuar buscando sempre transcender. Então pare, faça uma oração, tenha fé, a caridade é salvação. Então pare, faça uma oração, tenha fé, a caridade é salvação. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Manda aí, Daniel. E aí, tá pensando, já sabe o que vai fazer? Deus tá do teu lado, vai te proteger. Esse problema está grande na sua vida. Faça caridade, encontre a saída. Invisibilidade não significa ausência, a gente não vê.
mas sente sua presença. Então pare, faça uma oração, tenha fé. A caridade é salvação. Então pare, faça uma oração, tenha fé, a caridade é salvação. Então pare, faça uma oração, tenha fé, a caridade é salvação. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Então pare. Valeu. A gente tá ouvindo as palmas de vocês daqui, né? Tá tudo aqui, ó, vibração pura. A música anterior foi Pare, né? Do grupo Alvorada Jovem. E a próxima canção é uma que vocês vão cantar aí com a gente, de onde vocês estiverem, que é Enquanto Houver Sol, de Titãs. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho, é caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. A próxima canção é a canção que a gente fez, que não foi a gente que fez, é o nome da música. Projeto Carrossel. Vamos nessa. Como nos velhos tempos de outras tantas, que sua vontade sempre permaneça viva e que o amor quebre qualquer barreira junto com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti pra exercitar. Porque te detém sonhar, saber que não pode ter medo de raia, vitória diante do seu olhar está. Porque te detém de amar, saber que não pode viver pro diário, medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou, parece que não se esquecem de nós. Mas vamos mudar, não vamos nos entregar, e se não é o fim dos tombos da vida que a gente levou, parece que vem só pra rir de nós. Mas
mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. Como nos velhos tempos de outras tantas, que sua vontade sempre permaneça viva e que o amor quebre qualquer barreira junto ao teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti pra exercitar. Porque te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, e a vitória diante do seu olhar está. Porque te detém de amar, saber que não pode viver pro odiar, e medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou, parece que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, isso não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou, parece que vem só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. Quer uma aguinha? Não, obrigado. Só um minutinho. Próxima canção é uma canção do grupo Arte Consciência, Ai, meu girassol. Desculpa, né? escrita por mim. Outra Saída. Posso até mesmo chorar, posso até querer desabafar, mas sei que tudo vai passar. Na verdade eu quis dizer, mesmo que eu tenha que sofrer, eu sei, nada disso é em vão. Nesse mundo afora, chora quem esquece de amar e desperdiça a chance de aprender quando errar. Vem, que além de nós há algo bem maior. Vem, embarca, que a primavera quer chegar. E agora, se eu olhar pra trás, mesmo tendo algo a arrepender, vou saber
que o melhor está por vir. E então de cabeça erguida levanta e busco pra sair, e lá a me esperar está você, aquele que sempre estende a mão, a quem a gente pode chamar de irmão. É Jesus. É Jesus. Sou fã desse compositor, gente. Do próximo, né? Da próxima canção. A próxima canção é Tocando em Frente. De Almir Também é um bom Sater. compositor. Aceito sua água. Ai, só um minutinho. Pausa pra água. Uma pausa, pequena pausa. Mas a gente vai conseguir fazer sem pausa pro João entrar no quarto, né? Que ele já está ali forçando a porta há alguns minutos. Próxima vez a gente convida ele pra live. Vamos cantar, hein, gente? Essa música é bem nova, né? Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Essa canção é linda demais, né? Fala tanto pra nós. Mais uma, do grupo Arte Consciência, também composição minha, Mais Além. Tá demais compositor hoje. Ei, amigo, conserva a esperança que te faz trilhar por caminhos tortuosos. Conserva a força que te faz sonhar, que te faz guiar, que te faz buscar mais. E lembra que tudo faz parte do caminho, as pedras e os espinhos a nos ensinar.
nova força que te faz sonhar, que te faz guiar, que te faz buscar mais. E lembra que tudo faz parte do caminho, as pedras e os espinhos a nos ensinar. Tu és a força da tua redenção. És capaz de mudar o teu destino, de moldar o teu caminho e seguir além do que imagina, muito além desse véu que não te deixa enxergar. Desfaz teu medo, destrói o desespero e tenta mais uma vez. Quantas vezes precisar. Ainda não é música da festa, tá? A gente vai de Tim e Vanessa, pra quem curte. Quem não curte, né? Se a Moniquinha estiver aí, curte bem. Deixa eu ajeitar meu microfone. Mundo Escola, teu endereço é o Sistema Solar. Orbe terceiro és nave de águas e terras e fogos e ares e homens. Mundo Escola, sob o bem toda a vida evolui. Contra o mal que se oculta, anjos meninos são livres para escolher. Todos têm o seu destino e o seu tempo de chegar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após pranto de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Mundo Escola, teus grãos maduros já vão germinar. Pela aprendida humildade, na rotação, translaçando o amor, tu serás. Bendita esfera da vida, universidade da paz. A mão divina vem cegar e quebrar
bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. E é nesse mundo escola que se regenera que nós estamos, né? Mas sempre tem um alívio, né? Também de Tim e Vanessa. Só um alívio. minutinho. Que ele botou água longe, tá? Só um minuto. Vamos nós, caminheiros. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, o estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, o estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Para fechar, não é isso, Marlon? É isso, Marlon? É isso, né? Fiquem à vontade, no final vocês vão voltar mesmo. Para fechar a primeira parte, então, né? Isso aí. Essa é uma canção que sempre nos acompanha já há bastante tempo, que a gente gosta muito, de Marcelo Genesi, Felicidade, que parece que foi feita para nós nesse momento, né, de isolamento, de necessidade de nos isolar. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis.
felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Valeu, gente. Ó, Muito senti bem. que você tá aqui, hein? Ana Paula toda trabalhada no girassol, Bem discreta. bem discreta. Vem o Nem prêmio. dá né? pra Acho que acertar perceber. quantos girassóis tem aqui, hein? Fez o girassol de microfone. Ó, a Jaqueline falou que é o girassol dela de volta. Acho melhor você devolver. Eu sabia que ela ia reconhecer. Já era, Acho perdeu. melhor você devolver. Esse Jaqueline foi sempre falar o que meu girassol. Ela colocou, conheça esses girassóis. Ela colocou aqui no comentário. Cuida bem, pelo amor de Deus, Paula. Tá inteiro, tá inteiro, tá tudo inteiro. Pessoal, daqui a pouco vocês voltam, então. Tá bom? Obrigado, obrigado. Abraço, até daqui a pouco. Queridos, como eles falaram, né? A gente está precisando olhar lá na frente, pensar em medidas para a gente poder se melhorar. Essa quarentena a gente sabe que não está sendo fácil para ninguém, né? Por isso que a gente convida agora, nesse momento, o nosso querido amigo Walter Bonaparte Júnior. É médico neurocirurgião, mora lá em Pindamonhangaba, em São Paulo, no Vale do Paraíba. Da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, tem 2 livros publicados, um de mensagens psicografadas com o título 32 Mensagens Inspiradas, e no ano passado ele lançou o romance mediúnico espírita Almas, ambos disponível na Amazon.com. Então, é com muito prazer e agradecimento que eu agradeço a sua presença, meu querido. Boa noite. Olá, Marlon, boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a presença e essa abertura muito simpática, muito boa, muito gostosa do casal, da Ana Paula e o Daniel. Muito bom. Obrigado. Nós que agradecemos. Assim, o 11º Seu está com esse projeto, né? A gente conversou bastante durante a semana, de trazer um pouquinho de, vamos supor, acalento para o coração das pessoas, né? Então, a gente trouxe esse tema e é com você, tá?
Pandemia da saudade, como se medicar? Fique à vontade, meu querido. Ok, obrigado. Obrigado pela oportunidade da discussão. A pandemia da saudade é um tema que me trouxe realmente bastante curiosidade quando você colocou, porque pandemia, ela é um nome que a gente está acostumado. Agora, conectar a pandemia na saudade é uma coisa inusitada que o tempo de quarentena, o tempo de isolamento social, nos trouxe para refletir, né? E como o título mesmo fala, que você está colocando, como se medicar, né? Então a gente vai falar um pouquinho da pandemia e no fim a gente fala alguma coisa sobre medicação, sobre atos, atitudes e o que pode ser feito para que a gente ultrapasse esse período com um pouco mais de facilidade, porque como você mesmo comentou, é um período difícil, é um período de provações, né? A gente sabe que nós da doutrina espírita estamos acostumados aí com as provações, as expiações, e a gente tem que ter um olhar dessa maneira. A gente não pode ter um olhar simplista que um vírus veio e ponto final. Temos que ter um proveito disso tudo e uma explicação que a espiritualidade pode nos trazer um pouco melhor. Bom, eu começo falando para vocês a respeito da palavra pandemia. Eu gosto sempre de traduzir o termo que a gente está usando. Então, pandemia, por exemplo, tem alguns sinônimos, como surto, flagelo, praga, né? O pan é de global, pan, tudo. Pandemia, então vem de endemia. Endemia, na medicina, é uma palavra que a gente usa para uma doença que é característica de uma zona. Então, naquela região, é típico de ter aquela doença. Então, aquilo é uma doença endêmica, né? O dengue hoje é uma doença endêmica do Brasil. Não são surtos de dengue. Então, a gente sabe que sempre, todo ano tem. E uma definição interessante de pandemia também é uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada, né? Então, isso é o termo pandemia. Tá, e saudade? Então, saudade o que que é? Saudade é fácil, né? A gente fala, saudade é um sentimento aí que todo mundo tem, né? Dizem até que nas outras línguas tem bastante dificuldade de encontrar um sinônimo para saudade, onde eles falam como falta, né? Alguma coisa assim, que é próprio termo saudade, é bem próprio da língua portuguesa, da língua brasileira, vamos dizer assim. Então, a saudade ela é um sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa, ou um lugar, ou uma experiência já vivida anteriormente. Então, a gente passou por uma situação, a gente teve alguém, a gente foi alguma coisa, esteve em algum momento, alguma coisa aconteceu, e isso no passado e no presente não existe mais. Então, não existindo mais, essa recordação vivida na atualidade, com um sentimento nostálgico de recordação, é chamado de saudade, né? Então, as duas palavras são, não vou dizer negativas, mas elas têm uma conotação, assim, de uma certa negatividade. Pandemia, né? Apesar que pandemia pode ser, por exemplo, uma pandemia de alegria. Se todo mundo no mundo resolvesse rir ao mesmo tempo, seria uma pandemia de alegria. Então, eu retiro o que eu falei. A palavra pandemia não é negativa. É que a gente associa com doença, né? Eu, pela formação médica, quando eu falo em pandemia, já penso em doença. Mas isso aí já é a gente bitoladinho naquilo. Então, pandemia, eu mesmo agora estou me corrigindo. Pode ser uma pandemia de alegria e não de tristeza. Então, a saudade é uma recordação nostálgica, melancolia, tristeza, algo que se perdeu em algum momento, né? E o adjetivo para quem perdeu é o saudoso, né? A pessoa é saudosa de alguma coisa. Eu tenho saudades, sou saudoso disso, sou saudoso daquilo que me aconteceu. E geralmente a pessoa saudosa, mais saudosa, todos somos saudosos, em alguma intensidade. Mas as pessoas que têm maior dificuldade de encarar a saudade, geralmente são aquelas pessoas mais apegadas aos hábitos e costumes. São pessoas que estão acostumadas a percorrer o mesmo caminho, pessoas que têm segurança de fazer sempre a mesma coisa, têm hábitos mais ou menos definidos, e elas têm uma vida mais regrada, vamos dizer assim. Então, essas pessoas, quando perdem parte disso, ou alguma coisa que está inserido nesse contexto, são pessoas que tendem a ter um pouco mais de saudade, serem um pouco mais saudosos. E esses saudosos, também dependendo da intensidade, pode se tornar uma patologia. Então, a saudade pode virar uma doença, né? Ela em si não é uma doença, não é considerada, é um sentimento. Mas ela, numa intensidade muito forte, pode virar uma situação patológica em que a gente tem que procurar ajuda, com si próprio, com amigos ou até com profissionais, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras.
Então, ela pode realmente vir a se somatizar e trazer outras doenças associadas, né? Bom, mas quando a gente fala apegados a costumes, a gente fala de habitualidade, do cotidiano, do dia a dia de cada um, aquilo que a gente faz. Então, isso tudo traz para a gente o quê? O que a gente procura durante a nossa rotina, na nossa vida? A gente procura um certo conforto. O ser humano, ele gosta de ter segurança. Ele gosta de se sentir seguro onde ele vai, nas coisas que ele faz. Ele gosta de conhecer o caminho. Ele gosta de passar pelos lugares e saber o que está acontecendo naqueles lugares, né? No trabalho, ele sabe quem faz o quê. Então, isso dá um sentimento de conforto e segurança para a gente. E isso a gente chama muito de zona de conforto, né? Quem nunca ouviu falar nesse termo, zona de conforto? Zona de conforto é isso. É aquilo que a gente sente de segurança dentro do nosso cotidiano. E é difícil trabalhar com a zona de conforto, né? A gente sabe que todos os hábitos, que diga quem está querendo fazer regime, né? Eu acredito que aqui, aí em Mesquita, não deve ter ninguém fazendo dieta, né? Mas aqui em Pindamonhangaba tem. Então, a gente, para mudar hábito alimentar, é fácil? Não é. É difícil. Né? Tem uma série de hábitos difíceis da gente modificar. Aquilo fica enraizado e quando você percebe, é automático. O sentimento já aconteceu e o impulso já foi e nós nos pegamos fazendo a mesma coisa, da mesma maneira e o pior, esperando um resultado diferente. Então, a gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Então, isso é que é sair da zona de conforto, né? E a zona de conforto, ela tem um grande defeito, que ela dá um certo embotamento na nossa criatividade. A gente fica um pouquinho quadradinho, né? A gente acaba enxergando poucos caminhos paralelos. Então, por quê? Porque a zona de conforto, eu tenho vários caminhos aí. De repente, eu encontro uma avenida, e essa avenida é o meu caminho diário. Quando eu estou no meu caminho diário, eu tenho uma dificuldade de olhar as paralelas, as transversais, que caminhos outros, que alternativas outras eu tenho dentro da situação. Lógico, fazendo uma analogia de trajeto de trânsito com decisões da nossa vida. Então, da mesma maneira que no trânsito a gente tende a pegar as mesmas ruas, na nossa vida a gente tende a sentir da mesma maneira os fatos que nos são impostos, que nos ocorrem, porque nem tudo está no nosso controle. A maioria das coisas, aliás, está fora do nosso controle. A gente vive numa sociedade. Então, vivendo numa sociedade, nós estamos inseridos dentro de algumas regras sociais, éticas, morais, né, financeiras e etc. Então, esse embotamento de criatividade, ela dificulta essa capacidade de encontrar novos caminhos. E os novos caminhos são aqueles lugares ou aquelas atitudes que nos trazem as novidades. As novidades boas e as novidades ruins. Agora, a gente aprende muito por tentativa e erro. Então, a gente vai, ou por cópia, né? Então, a gente copia. Até outro dia eu li dizendo o seguinte, que algumas pessoas na religião não seguem Jesus, seguem aquele que segue Jesus. Então, isso é interessante, essa definição. Então, esse encontrar novos caminhos faz com que a gente pense, a gente reflita, use nossa cabeça, use a parte cerebral mais moderna, mais atual, que é o neocórtex, né? Que faz com que a gente raciocine, que a gente seja diferenciado dentro do mundo animal, né? E, lógico, espiritualmente também, mas falando do mundo animal, nós somos diferenciados dentro da criação. E desses novos caminhos, a gente vai caminhando, então. A gente falou de saudade, apegada a costumes, zona de conforto, novos caminhos, né? Novos caminhos traz para a gente o quê? O senso de reforma, o senso de revisão, reconsideração dos nossos atos. Então, essa reconsideração passa por todo um sentimento dentro da nossa consciência para fazer com que a gente reflita sobre nossos atos. Então, vem todo um encadeamento de raciocínio. E essa reflexão dos nossos atos, para que a gente melhore, evolua e possa cada vez galgar um degrauzinho, cada vez crescer um pouquinho mais, na doutrina espírita, no kardecismo, a gente fala muito em reforma íntima. Reforma íntima. Essa é a palavra muito usada, muito pronunciada, muito explicada dentro das palestras, que os oradores falam muito, que diversos livros falam. Então, a gente pega toda a literatura espírita, fala muito em reforma íntima, né? Então, diversos autores, enfim. E por que se fala muito em reforma íntima? Porque se nós não nos repensarmos,
a gente não vai mudar os nossos hábitos. Então, é o que eu falei daqui para trás. Essa é a importância da reforma íntima, para que a gente tenha uma revisão de valores, de conceitos morais, para que o nosso comportamento mude, não continue o mesmo. E a gente vai em direção àquele manual ético, espiritual, que hoje a gente considera o Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo? Sim, mas o Evangelho de modo geral. O Evangelho, os livros escritos pelos apóstolos, são o reflexo daquilo que Jesus praticava. E se Jesus praticava aquilo que é de melhor, aquilo que ele veio para ensinar, então é o que nós temos que seguir. Esse é o nosso código de conduta moral. Através de seguir os ensinamentos do Evangelho de Cristo, é que nós temos essa condição de fazer os steps aí e subindo gradualmente, encarnação após encarnação. Agora, não pode deixar para a próxima, né? Tem que começar nessa já. Não é igual ao regime que você faz segunda-feira, tem que começar hoje. Hoje é sábado, começa hoje a mudar o conceito dos valores éticos. Isso é reforma íntima, né? E está muito ligado a diversos personagens, Santo Agostinho, então tem muita literatura que fala disso. Eu achei uma coisa interessante que de um teólogo, filósofo do século XIII, que nasceu no ano de 1204, era um persa, na região da Pérsia, no Oriente, que ele chamava Jalal Rumi. O primeiro nome, se não me engano, é Mohammed Jalal Rumi, o nome dele. Ele tem muitas frases de efeito, era um filósofo bastante comentado, ainda é, se você colocar Jalal Rumi na internet, você vai encontrar no Google, quanto no YouTube, diversas citações. Então, é um cara que viveu em 1200 e pouco. Então, ele fala alguma coisa sobre venenos. Esses dias até rolou aí no WhatsApp uma pessoa falando, recitando, vamos dizer assim, o que Jalal Rumi falava sobre veneno. Então, ele reuniu os seus discípulos e uma das coisas que ele falou foi o seguinte: se não aceitarmos mudanças, nossos atos podem se tornar venenos para a nossa alma, que intoxicam nossos pensamentos e escurecem nossa visão. Então, tudo que é demais é veneno, né? Então, isso é a máxima do mestre, poeta, jurista, teólogo persa Jalal Rumi, né? Que era um mestre espiritual com diversas pessoas. E ficou até hoje, se a gente está no ano 2000, século 21, né? E até hoje se fala nele, ele era uma pessoa iluminada realmente. Então, os seus discípulos perguntavam coisas para ele. Então, uma das perguntas, algumas perguntas na sequência, que constam até desse vídeo da internet que a gente encontra, assim, mestre, o que é veneno? E o mestre diz o seguinte: qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva ou o que for. Aí, na sequência, o seu discípulo perguntou de novo: mestre, o que é o medo, então? O medo é a não aceitação da incerteza. Se aceitarmos a incerteza, ela se torna aventura. Então, nada mais atual para a gente falar desse poeta que faz essas reflexões nessa situação da pandemia do novo coronavírus e que está gerando esse título para a gente, da pandemia da saudade, né? Então, vou repetir, o que é medo? Porque alguém tem medo aqui do vírus? Sim, é natural ter medo. Todos temos medo, né? Então, temos que nos precaver, seguir o que as autoridades de saúde mandam e realmente temos que ter medo. Lógico, a gente está aqui, uma das obrigações espirituais nossa qual é? Cuidar do próprio corpo. No Livro dos Espíritos já diz isso. Temos obrigação com o nosso próprio corpo, né? Então, a gente tem que se cuidar. Ninguém pode sair e simplesmente se expor sem precaução. Então, repetindo, o que é medo? É a não aceitação da incerteza, que é o que nossa fase está trazendo hoje em dia. Muita incerteza. Se aceitarmos a incerteza, ela se torna uma aventura. Então, ela muda de significado para a gente. Mas não satisfeitos ainda, o discípulo perguntou: mas, mestre, então me diga o que é inveja. Qual é o significado da inveja? E Jalal Rumi disse: inveja é a não aceitação do bem no outro. Se aceitarmos o bem no outro, ele se torna inspiração e não mais inveja. Mas e a raiva, mestre? O que é a raiva? Raiva é a não aceitação daquilo que está além de nosso controle. Se aceitarmos, se torna tolerância. Então, a partir do momento que temos raiva de alguma coisa, o sinônimo, a interpretação é que estamos sendo intolerantes. Então, a intolerância com um irmão, com um ato, com uma pessoa, com alguma coisa que vem ocorrendo, a gente pode traduzir que nos provoca raiva. Então, se alguém tiver raiva em alguma situação, reflita bastante naquele momento
Por que está me trazendo raiva essa situação, né? Porque eu não estou sendo tolerante com aquilo, né? Eu não estou tendo respeito, talvez, com a situação que o outro está passando, ou alguma outra situação, de qualquer maneira a gente pode interpretar, né? E pela última pergunta, então, ele ainda perguntou assim, mas então, mestre, o que é o ódio? O que é o ódio? O mestre disse, o ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitarmos incondicionalmente, ele se torna amor. Então, olha que bonita resposta, né? Então, o ódio, se a gente não aceita as pessoas como elas são, podem gerar raiva, que gera intolerância, né? E que gera ódio. E o ápice desse sentimento mais intenso, que é odiar, se a gente não aceita, se a gente aceita, aliás, ele pode se tornar amor. Por isso que fala que o amor e o ódio estão tão perto. Porque a partir do momento que você odeia alguma coisa, quando você consegue se elevar espiritualmente e ultrapassar essa situação, você pode traduzir aquela situação em amor, né? Então, isso vem daí esse ditado, o amor e o ódio estão próximos um do outro. E olha a frase profunda, lembrando que a gente está falando tudo isso para embasar a pandemia da saudade, né? Então, a gente está falando isso para trabalhar a saudade, que é um sentimento forte. Olha que frase mais interessante que o Jalal Rumi deixou para a gente. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Olhem só. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Como é que a gente pode separar a interpretação dessa frase? O que é ferida? Então, a gente falando de saudade, saudade é uma ferida, né? É uma dor. Ferida é um corte do corpo físico? Sim. Se você se corta, se machuca, lesa um órgão qualquer ou um membro, é uma ferida, né? Agora, espiritualmente, sentimentalmente, existem feridas? Muito, muito. Muitas vezes nós chegamos aqui com o perispírito ferido, e por isso, de outras encarnações, de outras dificuldades que não ultrapassamos. Então, essas feridas espirituais vão ser trabalhadas nessa encarnação. Então, e a gente traz, qual é o sentimento da ferida? Então, qual é a primeira palavra que a gente pensa quando pensa em ferida? Sangue? Não, né? Porque pode ser espiritual, daí não tem sangue. É sofrimento. Então, sofrimento está intimamente ligado à ferida. E na sequência da frase, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. E agora vamos mudar um pouquinho. Guarda esse conceito. Passa para o conceito luz. Então, o que é luz? Luz é o crescimento espiritual. Luz é o alimento que precisamos para que a gente encontre o caminho correto, para que a gente trilhe os conceitos morais dos quais a gente precisa para evoluir, para crescer espiritualmente nesse mundo e em outros. Então, olha a profundidade dessa frase. Então, a ferida, ela é aberta para que por ali entre a luz. Então, é uma maneira bonita e poética de dizer que nós não evoluiremos sem sofrimento. Entenderam isso como eu? Eu entendi assim. Agora, precisamos necessariamente sofrer para evoluir? Sim e não. Sim, porque o nosso estágio evolutivo hoje em dia precisa disso. Vimos para esse planeta para que possamos passar por sofrimentos. Esses sofrimentos são necessários para que amacie a nossa alma, para que nosso espírito possa olhar de outra maneira esses fatos e nos submetermos a isso. E não, eu falei o sim, né? E o não. Por quê? Porque em estágios mais evoluídos não tem necessidade de sofrer para evoluir. Então, essa frase, se Deus quiser, dentro de algum tempo, para a gente não vai valer mais. Dentro de algum tempo, que a gente não sabe qual, um ano, um mês, um ano, um século, uma encarnação, 10 encarnações, dentro de um tempo incerto, essa frase vai ficar desatualizada para o nosso grau de evolução. Não vamos precisar mais sofrer para evoluir, né? E esse sofrimento, trazendo o trabalho da reforma íntima, está muito ligado a Joana de Ângeles, né? Que é a patrona espiritual do nosso amigo Divaldo Franco, que essa semana fez 93 anos. Dia 5 de maio ele completou 93 anos, Divaldo Pereira Franco, grande médium, uma grande pessoa de Salvador, da Mansão do Caminho, que nos deixou diversas, mais de 250 obras aí escritas, né? E particularmente numa obra chamada Vigilância, que é a Joana de Ângeles, que é a Joana de Cusa, né, na Bíblia, ela diz o seguinte nessa obra: toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício. Toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. A tua reforma íntima
te concederá a paz, porque anelas e a felicidade que desejas. Anelas é anelar. Anelar quer dizer desejar ardentemente. É uma palavra que a gente não usa muito. Então, vou repetir com o sinônimo. A tua reforma íntima te concederá a paz, porque desejas ardentemente. E a felicidade que desejas. Vai trazer para você isso com relação ao sofrimento e à reforma íntima. Uma citação ainda no livro Fonte Viva, um livro bastante conhecido de Emmanuel por Chico Xavier, escrito por Chico, a gente encontra no capítulo 50, um capítulo que fala avancemos, do verbo avançar. Nesse verbo ele fala de diversas pessoas que se queixam das mais variadas causas, que não avaliam os seus próprios defeitos, que só veem os defeitos dos outros e não conseguem avaliar as suas atitudes, né? E ele tem uma frase nesse capítulo, que tem uma página só, que diz o seguinte: a contrição, a saudade, especificamente está lá, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Então, vamos tirar todos os outros, contrição, esperança e escrúpulo, esquece isso. Vamos pensar só na saudade, né, Marlon? Saudade que a gente está falando. Então, a saudade não deve representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior, né? E ainda ele continua: ninguém progride sem renovar-se. Então, qual é a tradução dessa frase? A tradução dessa frase é que a saudade em dose excessiva também é um impedimento para que possamos evoluir e subir a planos superiores. Esse é o entendimento desse capítulo 50 do Avancemos, do Fonte Viva. Então, se a saudade se torna patológica, numa intensidade não controlada, e que nos traz mal, vai gerar uma energia ruim, né? Então, a pandemia da saudade, ela é positiva até um certo ponto, é romântica até um certo ponto, ela é um sentimento gostoso da gente interpretar, mas a partir daí, ela já vira uma patologia. Depois de uma certa intensidade, ela nos prejudica, né? E no Livro dos Espíritos, o que a gente encontra de citação a respeito disso? No Livro dos Espíritos, a gente tem a questão 100, que é quando se fala da escala espírita, lembra? A escala espírita, espíritos puros, imperfeitos, Kardec faz essas perguntas ao Espírito da Verdade. Então, ele dá diversas classificações. Agora, lembrando que classificação é uma coisa didática. Na ciência, quando a gente vê na escola, nas diversas matérias, diversos conhecimentos, tem diversas escalas, né? Então, cada autor publica uma escala. Então, a escala é só uma maneira didática da gente compreender. Então, a gente tem os espíritos bons, puros e imperfeitos. Nessas são as três grandes dimensões espirituais que se conhecem na literatura espírita, né? Os imperfeitos, eles têm aquela predominância da matéria sobre o espírito. Então, predominância da matéria sobre o espírito. E ainda temos alguma propensão para o mal. Então, lá dentro, lá no nosso âmago, ainda existe uma tendência de se fazer o mal, que é o que a gente precisa controlar durante uma vida toda, durante várias encarnações, até que saltemos de estágio e passamos para o estágio dos outros espíritos neutros, que é uma segunda classificação, com alguns itens classificatórios, que vem para a questão 105. Então, na questão 105 do Livro dos Espíritos, tem uma subclassificação da evolução espiritual, onde os espíritos de sétima classe são chamados de neutros. E olha o que diz, olha o que o Espírito responde para Kardec, quando ele pergunta sobre espíritos neutros, o que significa. Então, o Espírito da Verdade, que na realidade é Jesus, que a maioria dos autores encara como sendo Jesus respondendo às perguntas de Kardec, identificado como Espírito da Verdade. A gente vê isso no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra. Então, ele fala o seguinte, olha que frase de efeito. Apegam-se às coisas desse mundo, cujas alegrias grosseiras têm saudades. Então, aqui a gente vem para a saudade de novo. Saudade é uma coisa que as alegrias grosseiras desse mundo terreno nos deixam. Então, isso está especificado no livro que a gente segue, na questão 105, quando Kardec pergunta a respeito dos espíritos de classificação neutra. Imperfeitos, mas neutros. Aqueles que já não fazem o mal, mas ainda não conseguem executar o bem que gostariam, né? Bom, e outra coisa, eles têm intuição de Deus, eles já têm intuição de Deus, mas não a compreendem. Então, a gente está tentando, né? Devagarzinho a gente está tentando. E a gente tem também, se for encarar, diversas outras análises a serem feitas da saudade. Então, por exemplo, outra coisa que pesa, vamos dizer assim, que faz diferença na saudade, é o grau de inteligência emocional que cada um tem.
Porque existem diversos graus de inteligência, diversos tipos de inteligência. A inteligência emocional, ela é definida como um conjunto de habilidades que permitem ao indivíduo conhecer e saber e lidar com as suas emoções, assim como reconhecer e trabalhar com as emoções do próximo. Ou seja, é uma capacidade que nos dá a interação na sociedade, não só conosco mesmo, mas ela faz, a inteligência emocional faz com que a gente saiba se comportar e tenha o conceito de como se comportar com o próximo. E quem é o próximo? Aí já é uma outra história. Próximo somos todos nós, né? Todos nós somos próximos, irmãos. Então, eu destaquei algumas frases para vocês. Olha, quem tem maior discernimento emocional controla melhor as suas vidas e toma decisões mais precisas, baseadas em seus verdadeiros sentimentos. Não temos controle sobre quando seremos atingidos por uma emoção qualquer, mas podemos controlar o quanto ela vai nos desequilibrar. Então, o que isso significa? A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. A gente está andando, pode de repente ter algum fato desagradável que a gente não espera e a gente pode perder o controle. Então, se a gente perde o controle, a nossa inteligência emocional está sendo colocada em xeque. A gente não está maduro o suficiente para enfrentar aquela situação. E essa situação nos desequilibra. Então, essa frase quer dizer isso. Então, a inteligência emocional precisa ser trabalhada para que determinadas situações, quando nos deparemos com ela, nós já tenhamos um conhecimento prévio do que fazer. Então, a gente vai se desesperar naquele momento? Da primeira vez, talvez sim. Mas uma segunda vez, talvez não. A gente já passou por aquilo. Então, temos a obrigação de conhecer aquela situação. Já não é mais desconhecido, né? Já é uma situação que a gente já está tendendo a nossa zona de conforto, que a gente falou no começo, né? Que não é boa, mas nesse sentido é boa. Um dos conceitos de ser saudável, né, que eu achei interessante, que a OMS define bastante da saúde física e mental, é do Dr. Pat Adams, que é do filme, mas existiu o Dr. Pat Adams nos Estados Unidos. Olha que legal que ele fala, ele muda totalmente a visão de saúde. Ele fala o seguinte, ó, saúde é ter uma vida vibrante e feliz, na qual você utiliza ao máximo o que possui, com enorme prazer. Não significa ter tudo, significa utilizar ao máximo o que você tem. Extrai prazer daquilo. Você tem pouco? Extraia prazer do seu pouco. Nisso reside o mérito de ser saudável, segundo o Dr. Pat Adams, né? Bom, e como se automedicar, então? A gente já falou de saudade, falou de pandemia, de inteligência emocional, de conceitos para evolução, de evolução moral, evolução espiritual, uma série de coisas. Então, a gente comentou também da patologia que se torna, da doença que se torna a saudade, se ela segue em frente, né? Então, por exemplo, algumas atitudes saudáveis para se ultrapassar aquilo que eu chamei de saudade corrosiva. É aquela saudade que dói, aquela saudade que parece que corrói a gente por dentro. É aquela saudade que parece que nos coloca um muro na nossa frente e parece que não vai ter solução. Em diversas situações isso nos acontece. Então, eu chamei de saudade corrosiva, né? Então, refletir sobre o sentimento. A gente não pode perder a estribeira simplesmente e fazer alguma coisa que não é aceitável, né? Não é positivo. Então, reflita sobre o sentimento. Se você tiver que arrancar o cabelo, depois que arrancou o cabelo, pare e pensa, por que eu arranquei o cabelo? Né? Então, reflete sobre aquilo que você sentiu. Aceitar e resignar-se com os atos divinos. Aceitar que nem tudo está sob o nosso controle. Nem tudo está nas nossas mãos de resolver. Então, a gente sabe que tudo tem um desígnio divino. A gente já veio com um planejamento reencarnatório. Então, já existem coisas voltadas que vamos ter que passar. E se a gente não passar por aquilo, vai ter que passar depois. Então, vamos passar agora? Vamos levantar a cabeça, passar agora e crescer? Então, resignar-se a determinados atos. Não é se acovardar, hein? Vejam bem. É se resignar sobre algumas coisas que fogem ao nosso controle. Terceiro, pensar com otimismo sobre o assunto. Tentar trazer sempre uma energia positiva. O que aquilo vai nos trazer de benefício? É a história do copo cheio e do copo vazio. Alguns enxergam o copo com água pela metade, falam, puxa vida, falta meio copo d'água, né? E o outro fala, nossa, já tem meio copo d'água. Então é o otimismo e o pessimismo. Tentar encarar isso de uma maneira otimista. O que eu posso tirar de positivo nessa situação? Bloquear energias ligadas à depressão, autodestruição e outras. Porque sim, uma saudade excessiva pode levar até ao suicídio.
Então, alguns psiquiatras dizem que a saudade, às vezes, é o início de um processo de autodestruição, em que a pessoa se entrega ao sofrimento da mesma maneira que um vício e não consegue escapar dela, e fica dependente daquele sentimento ruim, né? E quem está por fora está vendo. E nós que estamos por dentro sentindo aquilo, muitas vezes não percebemos. Então, a gente precisa abrir os olhos, né, e tentar mudar para aquilo lá. E conectar-se com a divindade, conectar-se com Deus. Isso é necessário que a gente tenha um foco, tenha uma religião. Você que é espírita, vá no centro. Você que não é espírita e está assistindo a palestra, vá na sua religião, frequente a sua religião. Vá, converse com o seu pastor, converse com o padre, converse com quem é o seu orientador espiritual. E tenha, nas religiões sérias, uma base para se comportar. Leve seu filho para a evangelização. Faça com que ele tenha uma base espiritual. Que a vida não é feita do material, a vida é feita do espiritual. Então, nós somos seres, somos espíritos encarnados. Não somos carnes com uma alma dentro. Nossa visão tem que ser essa, né? E o sentimento de saudade, ele não pode chegar a atingir um nível obsessivo. O nível obsessivo é aquele que nós podemos sofrer uma obsessão de nós mesmos ou abrir a guarda energética para irmãos que querem fazer uma obsessão em nós mesmos. Então, a gente pode levar essa saudade até esse ponto, ao ponto de um sentimento obsessivo. Então, vai gerar ansiedade, vai gerar depressão. O problema é o jeito de sentir saudade. A saudade não pode levar a gente à destruição, né? Segundo um psiquiatra, um colega psiquiatra definiu o seguinte, que a pessoa percebe que o sentimento não se justifica. Eu percebo que o sentimento está exagerado, está excessivo, não consigo tirar aquilo de dentro de mim, né? Mas não consegue se livrar dele. Aí eu preciso de um tratamento, talvez sozinho eu não consiga, né? Então são lembranças, pensamentos, reminiscências que voltam e voltam na consciência da pessoa, reverberando, e pensa e volta, causando cada vez mais um incômodo, um mal-estar, um aborrecimento, gerando a depressão, né? Nesse ponto a gente precisa de ajuda, porque essa reverberação, muitas vezes, o nosso cérebro não consegue lidar com ela, que é o órgão limitado, maravilhoso, complexo, mas limitado. Isso já transcende a nossa capacidade de lidar com o problema. E uma curiosidade, eu estou no finzinho, que é o seguinte, existe saudade do futuro, sabia? Alguém já ouviu falar em saudade do futuro? Parece uma coisa estranha, né? Mas existe, é chamada ansiedade antecipatória. É aquela pessoa que sempre está pensando no passo à frente. Se alguém se identifica, levante a mão, né? Esse que vos fala. Então, essa ansiedade antecipatória também atrapalha. E por muitos autores é chamado de saudade do futuro. É aquela sensação que você tem de executar uma coisa lá para frente, mas ela ainda não aconteceu. É uma outra modalidade também. E pode-se falar de outros assuntos, de onde eu vim, de outras encarnações, se eu tenho saudade daquilo que eu já passei, se a minha proposta reencarnatória passa por isso, se eu já estive em outros orbes, né? Como falam dos egípcios, que eram evoluídos e olhavam para o céu, desenvolveram astronomia, porque tinham saudade daquilo que já passaram em outras encarnações, então eles olhavam para cima tentando mirar os astros, por isso foram muito bons na astronomia, na matemática, na geografia, na geometria, né? Bom, algumas consequências da saudade corrosiva, obsessiva, por exemplo, uma delas é a somatização. Somatização quer dizer passar do sentimento para o corpo. Por exemplo, o exemplo mais banal que a gente pode dar é um ansioso que gera uma úlcera gástrica. Todo mundo sabe isso, que a gente fica muito ansioso, o que acontece? Aumenta a secreção de ácido no estômago e o estômago é corroído, vira uma úlcera. Então, isso é um processo que vem daqui e passa para um órgão. Isso chama somatizar algum sentimento, né? O desequilíbrio energético que gera na gente, nossos familiares. Então, a gente sabe que está imerso num fluido cósmico, os pontos de equilíbrio se desequilibram todos. A gente fica totalmente desequilibrado com um sentimento desse tipo. A gente abre os canais para processos obsessivos também, como a gente já falou aqui agora há pouco, e pode até gerar morte. Então, alguns autores dizem que a saudade excessiva pode gerar uma desenergização tão grande, um desequilíbrio tão grande do ser, que pode gerar a morte por esgotamento energético dessa pessoa, né? Bom, por fim, a saudade é um sentimento ligado ao amor. A saudade é ligada ao amor. Então, a gente tem que lembrar que o amor, quando ele é rompido de alguma maneira, nos traz um sentimento ruim. E a saudade, ela é gerada por isso.
Então a gente tem que reinterpretar a saudade. Pensar que se você tem saudade de alguma coisa, é porque você tem amor por aquilo. Ou você teve momentos amorosos de uma maneira mais superficial, né? Então vamos colocar e fazer um sinônimo, uma ligação da palavra, uma ligação energética da saudade com o amor. E a gente pula de um campo para outro. Vamos ter saudade? Vamos. Mas vamos interpretar que aquilo é porque eu senti amor. Se eu senti amor, é positivo. Eu sou um ser que está crescendo, está evoluindo e está usando essa energia para crescer. A energia do amor. Que no fundo só existe essa energia. Tudo que é de ruim ou de bom vai canalizar no amor. Então, se a gente tiver esse pensamento em mente, a gente consegue ultrapassar a saudade e a pandemia da saúde fica mais... Da saúde. A pandemia da saudade fica mais fácil da gente encarar. Então, vamos nos dedicar a nós mesmos, vamos controlar nossos sentimentos, vamos nos dedicar mais às pessoas, vamos fazer com que isso fique perene, para que dure depois dessa situação de confinamento. Não é igual o pessoal fala sair do centro espírita, se abraça todo mundo no centro espírita, quando você sai na rua, encontra, não olha na cara do seu vizinho, né? Não vale. Né? O que está valendo no centro espírita? Nada, né? Ou quase nada. Então, o que eu desejo é que todos nós possamos sair dessa situação, dessa pandemia, da saudade, crescidos, amadurecidos e encarando a vida de outra maneira. Que os aprendizados duros que estamos tendo agora, pessoas que perdem seres queridos, seres amados, não é só os outros que perdem, a gente perde também. Dentro de casa tem pessoas contaminadas e tem pessoas muito conhecidas que se foram, desencarnaram por causa do Covid, mas não é a primeira vez na humanidade. A humanidade, a cada século, passa por uma peste, já desde o século XIV, peste bubônica, tifo, cólera, malária, HIV também foi, né, um surto que hoje se encontrou o controle da AIDS, e a gente vai passar por mais essa. E não vai ser a última, vão ter outras também. Então, eu desejo para vocês uma ótima noite de reflexões. Espero que o que eu tenha falado possa gerar comentários dentro de casa, dentro da mente de cada um, e que a gente possa crescer um pouquinho mais a cada dia. E agradecer ao Marlon por esse espaço, que quando a gente é um orador desse tipo, quem mais aproveita é quem fala, né? Isso todo mundo diz, eu acho isso também. A gente que fala acaba assimilando tudo. Quem ouve assimila uma parte, quem fala assimila tudo. Então, obrigado pela oportunidade, eu agradeço de estar aqui, me coloco à disposição, Marlon. É isso. Querido, muito obrigado, foi muito bom. Para mim, eu estava aqui e o pessoal dos comentários, ó, a Denise Guimarães falando, vou colocar na tela aí, a Denise Guimarães colocando, boa noite, excelente colocação, de nada adianta falar no centro e fora dele mal cumprimentar o irmão, é preciso a gente manter uma conduta reta, né? A Luciana Galvão colocando, brilhante essa colocação do poeta. A Marta Silva colocando excelente, obrigada. E eu tenho uma pergunta para você, que eu acho que vai falar, já vai começar aí a ser... Eu ia perguntar se saudade pode ser associada à ansiedade, mas você colocou que sim, né? Que pode ser associada, sim, à ansiedade. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer para você, para a gente encerrar aqui a participação é: de que forma que você acha, na sua opinião, de que forma essa pandemia vai mudar a sociedade? E agora falando mesmo da pandemia que nós estamos vivendo, né? Sem usar o sentido figurado. Você acha que a sociedade vai aproveitar, nós vamos aproveitar esse momento para modificar alguma coisa internamente? Marlon, eu espero grandemente que sim, e acredito que sim. Em qual grau a gente não sabe, porque a gente sabe que cada um tem o seu grau de evolução, tem o seu momento de aproveitamento daquilo que acontece. Então, para alguns, não vai acontecer nada. Para alguns vai voltar tudo a mesma coisa, só a sensação de que o vírus foi embora e eu estou igual. Para outros, vai despertar alguns sentimentos lá dentro, pequenos, que vão gerar devagar algum fruto. Para outros, vão ter passado por umas situações que estão no estado de amadurecimento um pouquinho mais adiante, que estão precisando desse tapinha do sofrimento para que mude definitivamente as atitudes em alguns momentos da vida deles. E outros, a minoria, vão radicalizar para o bem. Alguns vão se encontrar no sofrimento alheio, alguns vão se encontrar na filantropia e vão ter vontade realmente de evoluir degraus.
Então, eu tenho certeza que o mundo não vai ser o mesmo, que o mundo vai mudar bastante, e acredito que na média, se a gente ponderar na média, colocar na balança, a balança vai ser positiva para o lado da melhora. Eu acho que isso vem como mais um dos fatores para dar umas chicotadas nas costas, umas chibatadas nas costas da gente e abrir nossos olhos, né, para dar uma olhadinha de lado, dar uma olhadinha para baixo, uma olhadinha para cima, o que existe em torno de mim, tirar um pouquinho o olho do próprio umbigo. Então, a partir do momento que o nosso orgulho, nosso ego diminui, se acontecer só isso, a gente já deu um passo bastante grande, bastante importante. Minha resposta, então, é sim. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, querido. Lembrando, gente, que o Walter, ele tem 2 livros escritos, um psicografado, 32 mensagens inspiradas e outro romance espírita chamado Almas, que os 2 estão disponíveis aí na Amazon.com. Walter, muito obrigado, que a gente possa manter esse contato. Foi ótimo te conhecer, meu amigo. Marlon, muito obrigado, viu? Eu agradeço mesmo. E quem quiser fazer algum contato a respeito do livro, que a gente reverte a renda toda para a Casa Espírita Eurípides Barçanufo, que trabalhamos lá, né? Então, essa renda é revertida para lá. E a gente vende mais barato do que na internet, tem um valor, a gente vende um valor mais próximo do preço de custo. Então, se alguém quiser fazer o contato, pode walterbonaparte@gmail.com. Walter com W, Bonaparte@gmail.com. Pode fazer contato, a gente pode, se for o caso, mandar. Às vezes tem pelo correio, fica mais barato ainda do que se comprar pela internet, mas na Amazon tem pelo Kindle, né? Se quiser comprar para ler pelo Kindle, aí na Amazon tem a versão sim, aí custa acho que R$8. Tá ok? Eu agradeço. Então, coloquei aí, ó, qualquer coisa, qualquer informação que vocês quiserem, está aí na tela, walterbonaparte@gmail.com. É só procurar esse amigo querido. Valeu, muito obrigado. O 11º só agradece. Um abraço, meu querido. Gente, que felicidade, né? Tá aí, eu deixei aqui, vou deixar durante um tempo o e-mail do nosso amigo, né? Walter Bonaparte, um novo amigo do 11º seu. E é isso, né? A pandemia também serve para isso, para a gente fazer novos amigos e conhecer mais outras pessoas, né? Nós estamos aí com outros comentários. A Denise aqui ainda, outras pessoas também comentaram. Viviane Melo, Neuza Prado, Wagner Sarmento, Miriam Magali Oliveira, gente, muito bom, né? A Érica colocou: a pandemia, na minha opinião, será uma aceleração na evolução. Sem dor não há evolução, que aproveitemos essas reflexões. É isso mesmo, né? E vamos falar, antes de eu chamar os nossos amigos Daniel e Ana Paula novamente, eu vou colocar aqui para vocês o que nós vamos ter na semana que vem, né? Semana que vem nós temos aí os nossos amigos. O que será do mundo pós-pandemia? Podemos prever? É o que vai falar o nosso amigo Ailton Júnior. E na música ao vivo nós vamos ter o Alma Sonora. Então é dia 16, a partir das 19 horas. A gente sempre coloca um pouco antes, ficamos em 5 minutinhos para que vocês possam compartilhar a nossa live e que possamos também juntar aí a galera. O que será do mundo pós-pandemia? Podemos prever? É isso que a gente vai responder. Não é isso? Ana Paula, Daniel? Muito bom. Olha, muito obrigado. Vocês foram super elogiados, tá? Obrigada, gente. Jaqueline me ligou aqui, falou que é para você guardar muito bem. Ela me ligou, falou que é para você guardar muito bem. Olha, o comentário da Jaqueline, eu tinha certeza, é certo. Falei, já que vai comentar. Ela falou: manda guardar, porque tem que guardar para a Comerge que vem. Vai ter Comerge 2021, né? Então, afinal, a gente precisa guardar. Amigos, muito obrigado. Vocês vão fazer aí os nossos momentos finais. E é isso. Na hora que vocês falarem tchau, tchau, a gente encerra a nossa live por aqui. Fiquem à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, amigo. Valeu mesmo. Então, que tenhamos tempos modernos, como já trouxe para nós nosso amigo Lu Santos, para vocês cantarem com a gente também, hein?
Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos judiar. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito no firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, e que isso valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sente, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos judiar. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, e que isso valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sente, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. É o que todos nós queremos, né? Viveremos esses tempos modernos. Não é? A próxima canção é Diga a Si Mesmo. Ficou faltando aqui, eu vou ficar devendo para vocês o compositor, né? O grupo. Ai, caramba, me fugiu da memória agora. Mas vamos lá, o Hit de Comerge. Tá? Oi? Estado de Fala mal. Ah, Qual é? Estado de espírito. A banda é Estado de Espírito. Ah, boa, vamos isso aí. Marley aí no Crédito refrão, dados. sai montanha, tá, gente? Valeu, Marlon. Cantem aí em casa. Momento de remover essas montanhas aí. Diga a si mesmo que você mudou de vez. Plantou a fé como um grão de mostarda no solo do coração. Diga pra vida que você cansou de sofrer. Homem de fé se tornou confiante no gigante amor de Deus. Tem a esperança no dia de amanhã. Siga em paz, sempre em frente. Diga bem forte pro que te aflige. Deus é contigo. Diga a montanha pra sair daí, que certamente ela sairá.
Deus é maior ainda. Diga a montanha pra sair daí, que certamente ela sairá. Diga ao problema que a tua fé é grande, que Deus é maior ainda. E é contigo. E é contigo. Sai montanha. Sai montanha. Sai montanha. A próxima canção, gente, é uma canção recebida pelo nosso orientador de mocidade da época, alguns anos atrás, Joga lá. Jairo Rocha, Pouquinho tempo só, gente. recebida por um querido espírito amigo, também músico. Vamos ver se vocês identificam aí É uma charada. pela canção, pela melodia e pela letra. Quem quiser viver e a morte superar, não viva pro prazer, não se deixe levar. Há problemas e dificuldades, mas não ligue só pros seus. Somos todos individualidades, caminhando para o mesmo Deus. Todo mundo quer felicidade e a paz quer encontrar, mas porém te digo em verdade, só existe um jeito de achar. Ame alguém, alguém nas sombras, antes que as sombras estejam em você. Ame alguém, alguém nas sombras, antes que as sombras estejam em você. Pra que tanta dor? Pra que tanta depressão? Se existe um Criador, é só buscá-lo no teu irmão. Cuidado com os caminhos do prazer e da fantasia, que conduzem ao egoísmo e a mente anestesia. Faça alguém sorrir, ame muito, eu insisto, porque a dor do mundo dói muito mais no Cristo. Ame alguém, alguém nas sombras, antes que as sombras estejam em você. Ame alguém, alguém nas sombras, antes que as sombras estejam em você. Não pense que é difícil, não delegue a ninguém o poder de amparar, de ajudar alguém. Não se deixe abater pelas suas imperfeições. Não esqueça que esse mundo é de provas e expiações. Todo mundo pode dar, todo mundo tem amor. Quem quiser se ajudar, que alivie uma dor. Ame alguém, alguém nas sombras, antes que as sombras estejam em você. Ame alguém, alguém nas sombras, antes que as sombras estejam em você. A próxima canção, e aí vocês vão ver que a gente não gosta deles nem um pouquinho. Tim e Vanessa. Não é muito ligada, não. Essa história nos emociona muito, né? Verdade.
E pela canção de Tim e Vanessa, a gente se sente envolvido por ela. Então vamos juntos. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressenti tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir. Um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, manido negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa No coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírio são um troféu. E as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o Eu te céu. farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Eu sacanei você agora, porque eu coloquei a capotraste um tom acima. Eu senti. A Vanessa já Gente, canta num desculpa tom aí, alto, tá? Mas eu- assim, eu você viu, sacanei né? ela. Como Não é que foi pode, por querer, né, não, gente? gente. Não foi. Mas ficou bonito. Não, assim, foi uma coisa assim meio, né? Fala aí, Marlon. Vamos lá, gente. Feito para falar, não posso falar nada. Olha, Marlon, a Quebrar meus música braços. já é o tom lá no alto, aí a pessoa aumenta mais o tom. Como é que faz? Você falou que ia fazer isso. Não queria falar nada. Eu senti que tinha alguma coisa diferente, mas eu falei, o que aconteceu? Gente, então para terminar, agora o capo na posição certa. Ah, sim, Tá? por que será, né? Oração cabocla. Pra gente cantar e orar juntos. Pai, sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro d'água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. E quando eu vou viajar pelo interior, o pinheiro ao pé da estrada, a montanha esparramada, só me lembram de você. E na distância do luar,
Nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar junto a vocês. A gente não sabe, né? Não vê vocês, mas sente a presença, sente o carinho, sente o envolvimento. Muito obrigado, gente. Obrigada, queridos, pelo carinho, que vocês sejam inundados com muita luz, né? Muita fé e muita esperança nesses dias aí do porvir, né? Que vai dar tudo certo. Vamos juntos, vamos juntos.